vamos então dar sequência às doenças causadas por protozoários. Primeiro, vamos falar da doença de Chagas, uma doença que ainda tem prevalência e incidência importantes, principalmente no nosso país. Esta doença é provocada pelo protozoário Trypanosoma cruzi. Existem várias formas de transmissão, mas a principal é pelo contato com as fezes contaminadas do barbeiro. Como que isso ocorre? Esse barbeiro, ele contaminado, ele tem o hábito de alimentar-se de sangue, então ele pica uma pessoa. E ele também tem o hábito de, logo após alimentar-se, defecar. Então, ali próximo onde ele picou a pessoa, ele defeca. A pessoa picada vai ter o prurido, que é a coceira. E aí ela coça e acaba levando essas fezes para dentro desta lesão, onde foi a picada. Ali dentro, o tripanossoma vai cair na corrente sanguínea e ter o seu ciclo de vida dentro do ser humano. Em um primeiro momento, a pessoa vai ter o que a gente fala de fase aguda da doença. A pessoa pode ter febre, mal-estar, calafrios, cansaço e depois passa. E aí a pessoa entra na fase crônica da doença, que muitas vezes vai passar por muito tempo, inclusive anos, pode ser, assintomática, ou seja, sem nenhum sintoma. A pessoa não sente nada, mas o protozoário está ali se reproduzindo e ele vai, ao longo do tempo, levar a uma cardiomegalia. O que é isso? É o coração aumentado, coração grande. A gente brinca, né? Uma pessoa de coração grande, uma pessoa boa e tal, mas isso é só numa forma de brincadeira, né? Na forma figurada, porque biologicamente falando, a pessoa tem que ter o coração do tamanho certo e não aumentado. Um coração grande é um coração que tem que fazer muito esforço para bombear o sangue, né? Então, ele acaba sendo insuficiente muitas vezes. Além da cardiomegalia, pode dar o megacólon, que é quando fica aumentado o cólon, que é um segmento do intestino grosso. A pessoa pode ter megaesôfago. A doença, ela tem medicação, inclusive ela pode ter cura, mas se ela for diagnosticada após ter acontecido estas alterações, como cardiomegalia, o que aumentou não vai voltar mais ao normal. O contato com as fezes, como eu disse para vocês, é a forma mais comum do contágio, mas existem passagem da mãe para o bebê, né, pela placenta, pode ter pelos acidentes em laboratório e também pela ingestão. Vocês podem estar lembrados de pessoas que se contaminaram com a doença de Chagas ingerindo açaí contaminado ou até cana-de-açúcar. A gente também tem a tricomoníase. A tricomoníase é uma doença também provocada por protozoários, chamado Triconoma vaginalis, que é uma IST, infecção sexualmente transmissível. Lembrando vocês que agora não usa-se mais o termo DST, e sim IST. Então, é uma das ISTs não virais, é a mais famosa, é a mais comum. Ela pode ser assintomática, mas ela, quando tem sintomas, vai apresentar uretrite, prurido e leucorreia, que é aquele corrimento esbranquiçado. A gente tem a malária. Malária é uma doença ainda importante também no nosso país, provocada por protozoário, Plasmodium vivax. Também tem o Plasmodium falciparum e o Plasmodium malariae, e a transmissão é pela picada do mosquito fêmea chamado prego, né? Fêmea do mosquito prego. Causa febre, icterícia. Os vasos sanguíneos sofrem algumas lesões, a pessoa pode ter anemia. É uma doença ainda importante no nosso país.
A balantidiose é uma doença provocada por protozoário chamado Balantidium coli e a transmissão é pelo ciclo oral-fecal. Eu quero destacar esse ciclo para vocês porque pode parecer que não existe, né? Ainda que não existe mais doenças provocadas por fezes contaminadas, mas o número de pessoas que se contaminam é muito grande. Então, a balantidiose pode ser contaminada pelo ciclo oral fecal, ou seja, uma pessoa contaminada defeca nas fezes, tem formas vivas do protozoário e a gente entra em contato com esse protozoário, com as fezes. Como que isso se dá? A pessoa defeca num rio e aí esse rio serve para abastecer, irrigar hortas, por exemplo. A pessoa defeca e não limpa as mãos e aí cumprimenta alguém, põe a mão na maçaneta, outra pessoa vem e põe a mão na maçaneta. A pessoa defeca e depois ela até lava a mão, mas antes ela põe a mão no celular. Aí depois que ela lava a mão, ela volta a pôr a mão no celular, contamina a mão e a mão vai levar essa contaminação para vários outros ambientes. Então é muito sério, né? A balantidiose vai provocar náusea, febre, lesões no intestino grosso, diarreia, inclusive com sangue, né? Toxoplasmose é uma doença também muito importante porque ela tem risco para os bebês, os fetos. Então, em termos epidemiológicos, muitas pessoas já foram contaminadas pela toxoplasmose e se a gente se contaminar, a gente vai ter mal-estar, febre, 2, 3 dias passou e a pessoa que está com o sistema imunológico normal vai ficar bem. O grande problema da toxoplasmose é quando ela afeta uma gestante, porque o protozoário passa pela barreira placentária. E aí o que pode acontecer? Desde cegueira no feto, má formação fetal ou até um aborto. É por isso que dentre os exames pré-natais está o de toxoplasmose. Se a mulher alguma vez na vida já foi contaminada com a toxoplasmose, é tranquilo, porque mesmo que ela entre em contato de novo com o protozoário, ela já tem a imunidade contra. Agora, a mulher gestante que nunca entrou em contato com o protozoário da toxoplasmose, aí ela tem que redobrar os cuidados para não se infectar durante essa gestação. É uma doença de ciclo oral fecal, então os cuidados são esses básicos de higiene, mas aí a gente acrescenta mais, por quê? Porque aí nós temos o gato. O gato pode se contaminar com toxoplasmose e as fezes dele saem riquíssimas de protozoários. Aí o gato vai e defeca no jardim, a mulher vai cuidar do seu jardim, põe a mão ali na terra e se contamina. O gato pode defecar próximo a uma horta, por exemplo, ou num rio e esse rio rega a horta. Então, gestantes têm que redobrar os cuidados com higienização das mãos, com higienização de alimentos a serem comidos crus, alface, saladas no geral, qualquer salada, qualquer folha, qualquer coisa que vai comer crua, tem que ter sido muito bem lavada, tem que ter colocado de molho no hipoclorito ou no vinagre, né? Muito bem enxaguado depois, porque senão ela pode se contaminar. No caso da toxoplasmose, até a carne não pode ser crua. Por quê? Porque a vaca pode comer uma grama que estava contaminada com a toxoplasmose. E aí, se a gente se alimentar com a carne crua, ok? A leishmaniose, eu vou falar duas para vocês, a leishmaniose cutânea e a leishmaniose visceral. As duas são provocadas por protozoários. A leishmaniose cutânea também é chamada de úlcera de Bauru. A leishmaniose visceral também é chamada de leishmaniose Chagas ou Calazar. Nessas duas, o que acontece? O protozoário vai infectar a pessoa pela picada do mosquito fêmea palha ou birigui, e aí esse mosquito pica a pessoa fica infectada e aí vão surgir lesões, feridas.
No caso da leishmaniose cutânea, essas feridas saem na pele, certo? Ou até na mucosa, são feridas feias assim, né? Mas a pessoa não se machucou, simplesmente aparece aquelas feridas. E no caso da leishmaniose visceral, aparece aquelas feridas em vísceras, sendo então uma forma mais grave. Vai aparecer lesão no baço, no fígado, é mais importante, mais grave. Essa doença tem cura, tem a medicação, mas só pode tomar essa medicação em pronto-socorro, né, em ambiente hospitalar, endovenosa, de maneira lenta, é complicado. A giardíase, também uma doença de ciclo oral fecal, transmitido pela Giardia lamblia. A amebíase, também uma doença famosa, provocada pela entamoeba histolítica, de transmissão oral fecal, que vai dar disenteria, vai dar até anemia, porque esse protozoário ele causa lesões na parede do intestino delgado e essas ulcerações ali dentro sangram, né? Então a pessoa vai perdendo sangue e acaba por ter uma anemia. A doença do sono é uma doença provocada por um protozoário chamado Trypanosoma gambiense, que no primeiro momento vai dar febre, cansaço, aqueles sinais básicos de uma infecção. Mas depois este protozoário começa a causar lesões no sistema nervoso e vai levar à letargia, ou seja, redução do nível de consciência. E é por isso que a pessoa vai ficando mais sonolenta e é por isso que popularmente é chamada de doença do sono, e a transmissão dela é pela picada da mosca tsetse. Pessoal, quero rapidamente destacar para vocês que apesar de estarmos em pleno século XXI, ainda é assustador o número de crianças que morrem por doenças diarreicas. Então, como nós temos aqui, né, amebíase, giardíase, balantidiose, é muito sério pensar que um número grande de famílias enterram seus filhos por questões de doenças de ciclo oral fecal, que questões de higiene e questões de saneamento básico poderiam muito evitar. Então, como vigilantes em saúde, a gente tem que lutar pela disseminação da informação, da orientação quanto à higiene e da questão do saneamento básico, que é fundamental e a falta dele ainda leva a um quadro tão triste, ainda nos dias de hoje. Finalizando a nossa aula, vamos agora ler a aula 6 da apostila, participar do Fórum 6 e responder o questionário 6. Qualquer dúvida, estou à disposição. Bons estudos!